Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. Está no ar mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Os próximos 3 episódios fazem parte de uma série sobre segurança alimentar. E para iniciar essa série, no episódio de hoje, nós convidamos a presidente do Conselho Regional de Nutrição da Região 5, Amanda Ornelas, para conversar sobre alimentação, segurança alimentar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de informar que a nossa equipe dedica essa série ao chefe de cozinha, professor e consultor Luciano Moreira, vítima de um acidente de trânsito na quinta-feira, dia 23, uma perda irreparável para o cenário gastronômico sergipano. E era uma pessoa bem envolvida, né, Dígina? Então fica aí o sentimento também para nossos sentimentos da equipe toda, para a família, amigos, né, que possam superar esse momento de dor aí, né? Verdade, Tiago. Então vamos lá? Vamos apresentar a Amanda, e essa é uma série muito interessante e muito importante, visto que nós estamos passando novamente por um período muito difícil no Brasil, que é o período da fome. Amanda, ela atualmente é empreendedora, trabalhou como nutricionista na área de gestão pública e produção dos alimentos e foi coordenadora do núcleo de DCNT do Hospital Naval de Salvador, a Marinha do Brasil. Ela é graduada em nutrição pela UFBA, mestra em saúde, ambiente e trabalho pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Bahia, também pela UFBA, especialista em higiene ocupacional pela Escola Politécnica da UFBA, trabalhou como docente no Centro Universitário Unijorge e na Escola de Nutrição da UFBA, foi pesquisadora do Centro Colaborador para Alimentação e Nutrição do Escolar Secane durante 1 ano. Gente, um currículo desses, né? Currículo tem, né? Vamos ver que Nossa, vai preencher bem o tempo. Uma entrevistada de peso, hein? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí pelo convite. Em primeiro lugar, os meus sentimentos aí, a perda ao amigo de vocês, né, o gastrônomo, e também um carinho aí na família e nos amigos dele. Esse tema relacionado, né, à insegurança alimentar, fome, pandemia, é um tema muito importante, porque falar de alimentação é falar de dignidade humana. Então, quando a gente, por exemplo, tem que escolher aquele dinheiro que você tem, se você vai comprar um remédio ou se você vai comprar uma comida, porque você não tem mais do que aquilo, isso significa que aquela pessoa, ela já está em algum grau de insegurança alimentar. Então, se alguma necessidade básica nossa está comprometida em detrimento de comer, isso significa que estamos em graus de segurança alimentar. Existem vários estudos sobre insegurança alimentar e esses graus podem ser maiores ou menores a depender da situação que a pessoa esteja. Então, a fome, ela já existia no Brasil por um tempo, né, no antigo governo, e ficamos um tempo fora desse mapa da fome, a fome diminuiu, os índices das pessoas em situação de miséria diminuiu também. Contudo, a gente vê que com a pandemia, esse valor, né, essa quantidade de pessoas, brasileiros, que estão passando por situação de insegurança alimentar e, consequentemente, fome, tem aumentado cada dia mais. E isso é muito importante que se discuta, porque alimentar-se é um direito humano, está na Constituição. Então, é um direito do ser humano e um dever do Estado. A partir do momento em que o Estado, né, o governo, e fala Estado de uma forma geral, não garante essa alimentação para essa pessoa, ela não está cumprindo o seu dever, que está garantido na Constituição. Existem várias formas hoje de você pensar em garantir a segurança alimentar e nutricional. Só uma consideração, segurança alimentar e nutricional, que é um conceito bem amplo, é o acesso que o brasileiro tem em alimentos em quantidade e qualidade suficiente para ele se manter nutrido. Então é interessante que tem que ser quantidade e qualidade, né, Amanda? Não pode ser só uma quantidade, mas tem que ter uma qualidade também nutricional, né? Interessante. Exatamente, porque às vezes as pessoas conseguem se alimentar, mas a alimentação é muito rica em carboidrato, é muito rica em gordura e pobre em nutrientes.
Então, às vezes, você vê pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, e desnutridas, entre aspas, né? Porque elas não têm os nutrientes suficientes para manter todo o sistema do corpo dela funcionando bem. Então, às vezes, tem acesso àquele alimento que é muito barato, muito rico em gordura, muito rico em açúcar simples, muito rico em carboidrato e pobre em nutriente. Então, isso faz com que a gente viva com os dois paradoxos. A insegurança alimentar e a atual situação do estado nutricional do brasileiro, a gente vê esses dois paradoxos. Tanto a pessoa que não come e realmente passa fome desnutrida, tanto a pessoa que tem acesso àquele alimento não muito rico em nutrientes, de forma totalmente desequilibrada, e tem problemas de saúde outros, como obesidade, hipertensão, diabetes, e aí são dois estados de alimentação inadequada, num paradoxo que precisa de uma intervenção. E aí o Estado tem que garantir essa alimentação para essa população. Então, é um direito humano, né? Faz parte de um conceito do segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação e nutrição adequada, tem todo um histórico, uma contextualização que o governo começou a fazer algum tempo atrás, contudo, hoje, os programas que tinha voltado para alimentação e nutrição, na última vez que o governo falou sobre isso, eles congelaram todos os recursos. Então, a gente tem os programas, mas não tem recurso para administrá-los. É como se não existisse de fato o programa, né? Na prática, né? Na prática é como se o programa não existisse, exatamente. E você falou, né, dessa questão dessa situação alarmante que a gente passa, e recentemente a gente saiu um relatório que o título são Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação de Segurança Alimentar no Brasil. E nesse relatório consta que mais da metade da população brasileira sofre com algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. 15% é um número muito alto, né? Eu suponho. E com a pandemia, esse número foi intensificado, né? E essa questão da fome a gente vê também, né? Não somente com as pesquisas, mas no dia a dia, quando a gente passa pelas ruas, quando a gente vê o número de campanhas, né, pedindo alimento, né, e comida. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, assim, da importância de se discutir a insegurança alimentar, sobretudo nesse momento de pandemia, né? E a importância de se discutir nos espaços, né, não só no conselho, mas com a sociedade como um todo. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de para você ter alimento, você tem que ter uma renda. Então, a gente vê as campanhas, a gente vê os atos de solidariedade, que são notáveis, inclusive, que precisam realmente acontecer. Mas a gente vê que ainda é muito incipiente, é muito pequeno, né? Então, para você ter acesso ao alimento, você tem que ter renda. E com a pandemia, né, aconteceu um aumento no índice dos desempregos, né? Aumento também nos empregos informais, que de uma certa forma as pessoas têm que se virar, né? Tipo assim, se vire, vai conseguir dar seus pulos, né? Para você conseguir ter uma renda para poder comprar um alimento. Contudo, se a gente tivesse, eu penso que se a gente tivesse um programa estruturante mesmo, né? Que de fato acontecesse, fazendo com que essas pessoas conseguissem ter essa renda, porque não é apenas o acesso ao alimento, mas o acesso a essa renda, porque não adianta você distribuir o alimento hoje se amanhã ele não tem como comer. Requer uma certa prática sustentável, né? De estar sempre gerando renda. Sim. E nesse sentido que tu falou do programa, Amanda, é interessante, porque eu acho que um problema grave das políticas públicas é a descontinuidade, né? Então, quando você pensa em programa a médio e longo prazo, e também, de certa forma, eu acho que um conselho tem essa função importante de estar formando essa massa crítica para gerar um controle social também, né? Uma capacidade de estar cobrando ao poder público essa continuidade, não é isso? Exato. Nós fazemos parte do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, tanto do Estado da Bahia. Estamos agora pleiteando uma vaga no estado de Sergipe, aqui no município de Salvador. Temos alguns representantes que acabam também fazendo parte desses conselhos. É muito importante participar dos conselhos de saúde, dos conselhos de alimentação e nutrição escolar,
dos conselhos de segurança alimentar e nutricional também, né, do controle social de uma forma geral, para garantir a nossa fala, né, garantir que, de fato, a gente vê lá que a fala e a bandeira, ela é única, contudo, precisamos entender que, aí falando da minha área, né, a nutricionista, ela é umas protagonistas extremamente importantes nesse momento para gerir esses tipos de políticas públicas, né? Porque, às vezes, ocorre que alguns gestores não compreendem essa importância desse profissional e trazem outros tipos de profissionais para fazer esse tipo de gerenciamento e que pode até que dê certo, pode até dar certo, mas, assim, a gente, na nossa formação, nós pensamos exatamente desde a colheita, desde a plantação desse alimento até o lixo, esse alimento, tudo que ele percorre, nós lidamos com tudo isso. Então, políticas públicas estruturantes e participação em espaços de decisão é extremamente importante para que a sociedade civil, não apenas o conselho, né, não apenas o nutricionista, mas a sociedade civil participe e faça com que essas políticas sejam realmente aconteçam, que elas realmente aconteçam, não fiquem apenas no papel. Então, os estudantes de nutrição, né, os nutricionistas recém-formados, os estudantes de nutrição que estão nos escutando aí, né, se engajem nessa questão e se envolvam politicamente, né, porque desde a época lá do Josué de Castro, geógrafo, né, que fala da geografia da fome, ele percebia que a fome é um problema complexo, né? Tem que ser uma atuação em rede mesmo, né, com várias frentes, desde o pessoal da agricultura familiar, assistência social e a nutrição parece ser uma coisa essencial mesmo, né? Porque é o que vai, de fato, mostrar, porque nós somos o corpo é um organismo complexo, né? A gente tem que suprir ele de várias formas. Mas aí eu te pergunto, assim, já entrando um pouco na sua área especificamente, Amanda, né, o que não pode faltar na mesa do brasileiro, assim, né? E levando em consideração o nosso clima, né, a nossa diversidade de estações também, de produção, se fosse montar um cardápio básico aí para um trabalhador que está no dia a dia, na correria, né, o que não poderia faltar no dia a dia dele? Assim, se tem, até porque a gente precisa também saber o que cobrar do poder público também, né, em termos de... Sim, sim. Então, o prato, assim, eu vou falar bem dos 10 passos da alimentação saudável, que são os 10 passos preconizados pelo Ministério da Saúde, onde ele traz como você deve manter, basicamente, estruturalmente, um prato garantindo tudo, né? Então, assim, a gente tem que pensar em um prato colorido, fazendo com que, quanto mais cor ele tiver, mais nutrientes diferentes ele vai ter. Se a gente for pensar em grupos, né, grupos de carboidrato, aí vem o arroz, o macarrão, a própria macaxeira, o aipim, né, a mandioca. Se a gente for pensar em uma proteína, queijo, ovo, queijo, ovo, frango, carne, peixe, a salada, né, e a gordura, que a gordura normalmente ou, dependendo, a própria proteína já tem gordura, ou se você quiser adicionar alguma outra coisa ali, um azeite em cima ou um molho. Esse seria o prato, como é que eu digo, ideal, né? Só que a gente sabe e faltou o feijão, esqueci de falar do feijão. As oleaginosas, não, as leguminosas, que são os feijões, lentilhas, feijão de corda, enfim. O feijão é tradicional, né? O feijão não pode faltar no prato do brasileiro. Não, eu prefiro o feijão, tem que ter feijão. Então, assim, esse seria o prato ideal, né? Mas a gente sabe que atualmente, ainda mais se tratando em acesso ao alimento, que nem todo mundo consegue ter esse prato, falando dessa população, desses 15% que sofre algum tipo de insegurança alimentar, nem sempre ele tem acesso a esses alimentos. Então, minha dica básica seria que fossem alimentos muito mais próximos da natureza, que tem aquela máxima, descasque mais, desembale menos. Então, quanto mais você descascar e menos você desembalar, mais saudável é o seu alimento. E tem outras coisas, né? Você prejudica menos o meio ambiente, você polui menos o meio ambiente, e você vai estar também garantindo uma alimentação muito mais saudável do que se comer muitos alimentos industrializados. O problema é que, na maioria das vezes, esses alimentos industrializados, eles têm mais fácil acesso e são mais baratos. Então, como é que eu falo para uma pessoa que só tem dinheiro para comprar um macarrão instantâneo, que ela não vai comprar? Se ela só consegue comprar aquilo e comer aquilo.
Então, é muito complicado a gente pensar em alimentação saudável se a gente não entende quem é que vai comer esses E até essa questão dos Verdade. orgânicos, né? São tão caros esses alimentos, né? As feiras, né, de orgânicos que a gente tem visto, assim, são sempre alimentos muito mais caros, né? Muito mais... o acesso não é facilitado, né? Eu ia, inclusive, te perguntar isso, assim, sobre essa questão do macarrão instantâneo, por exemplo, porque, como o Tiago bem frisou, e você também, Amanda, é uma rede, né? É um organismo complexo e completo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, com essa situação da fome, que a própria mídia também acaba que constrói, né, essa alimentação mais rápida como se fosse a solução. Né? Então, por exemplo, recentemente saíram matérias falando, né, que a venda de miojo aumentou. E a questão é que a venda de miojo, né, que é a marca, né, assim, a venda de macarrão instantâneo aumentou. E por que aumentou? Né? Não aumentou porque é mais saudável, é mais gostoso. Aumentou porque o poder de compra caiu, aumentou porque o Brasil está em crise, né? Então, não é um alimento saudável e não é algo que a gente deveria comemorar, né? Por exemplo, fazer sopa de osso, né? Não é algo que a gente deveria estar divulgando como se fosse uma solução, né? Porque essa não é a solução. E aí eu gostaria também de te perguntar sobre essas possíveis soluções, porque, assim, como você bem frisou, não adianta a gente, né, falar dessa alimentação saudável se a gente também não está sabendo como é que aquela pessoa vai adquirir esses alimentos, né? Ter acesso a esses alimentos, né? Que tipo de solução o Conselho pode propor, né? E que o Estado e a sociedade possam também acatar, né? Para que a gente tenha uma harmonia nesse sentido. Eu acho que o primeiro ponto é a informação, né? Que é isso até que vocês estão fazendo aqui, e de antemão já parabenizo por essa iniciativa. Então, essa informação de você trazer a reflexão, né, para a população, para a sociedade, e aí para os nutricionistas também que estiverem ouvindo, os estudantes de nutrição que estiverem ouvindo, da importância que nós temos com os nossos iguais. Então, a primeira coisa seria a informação. A segunda coisa seria, de fato, participar desses espaços que a gente já falou aqui, esses espaços decisórios. A terceira coisa seria, ao meu ver, contratar mais nutricionistas, o governo, o município e tal, no sentido de criar estratégias de educação alimentar e nutricional, que é uma ferramenta brilhante. O próprio Ministério da Saúde divulga muito sobre isso, que são essas estratégias que a gente vai criar, depender da demanda, depender da necessidade daquela sociedade, daquela população, daquela comunidade, daquela família, e a partir daí a gente, criando essas estratégias, poder ver a melhor possibilidade de poder sanar aquela falta, né? Enfim, do que seja. Junto com isso, precisamos, sim, gerar mais renda para essas pessoas. Não sei se seria incentivo ao empreendedorismo, não sei se seria criar mais empregos mesmo de carteira assinada, e trazer mesmo o tempo inteiro a reflexão dessas pessoas para não se acomodarem nesse espaço. Porque, como eu falei, não adianta distribuir comida se você não traz uma palavra de incentivo, uma palavra de querer fazer com que aquelas pessoas saiam daquela condição, porque senão ela vai ficar ali e nada vai mudar e vai ficar esperando a próxima sopa, o próximo pão, o próximo, enfim. Quando a gente investe em alimentação, isso é muito importante. Quando a gente investe em alimentação, a gente está trabalhando com a prevenção. Hoje em dia, mais de 70% das mortes no Brasil é por doenças crônicas não transmissíveis, e uma das causas para as pessoas terem doenças cardíacas é a alimentação inadequada. Quando eu tenho uma pessoa bem nutrida, uma pessoa bem alimentada, ela vai diminuir os gastos com medicamento, ela vai diminuir os gastos com internação, ela vai se tornar uma pessoa mais produtiva e ela vai movimentar mais a economia local e, consequentemente, estadual e, consequentemente, brasileira. Então, só tem a ganhar quando você investe em alimentação, em uma alimentação de qualidade. Lógico, levando em consideração que eu só posso falar em alimentação saudável se eu sei quem é que vai comer aquele alimento. Então, se eu sei quem é que vai comer aquele alimento, eu vou conseguir ali definir o que é saudável e o que não é saudável para ela. Eu vou dar um exemplo super comum, por exemplo. Se todo mundo fala que o leite materno é o alimento mais saudável que existe, mas a Associação Brasileira de Portadores de AIDS, né, soropositivos, eles não recomendam às mulheres que têm AIDS amamentar seus filhos, porque o vírus pode passar para o bebê.
Então, naquela criança, aquele leite materno não é saudável para ela. Então, quando me perguntam o que é uma alimentação saudável, eu sempre respondo, depende de quem vai comer esse alimento. Exatamente, porque às vezes é uma questão que aparece um detalhe, mas pode mudar a vida de uma pessoa, né? E tu usou uma palavra-chave aí, Amanda, que eu acho fundamental nesse processo, que é a educação, né? Educação alimentar, né? Porque muitos, assim, até você vê os hábitos e a questão cultural de algumas regiões, alguns estados, né? Que dependendo do local, né? Certo alimento é mais frequente, né? E aí, assim, essa questão da cultura e também do extrato social que a pessoa se encontra ali, né? Talvez essa palavra, quando você fortalece essas instâncias de educação, de conversar sobre hábitos alimentares, de tentar discutir isso com a garotada, que possa chegar às famílias também, é uma coisa que pode ser fundamental numa política dessa, né? Exatamente. Eu acho que tem que ser por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que ir nesse caminho mesmo, da educação alimentar e nutricional, entendendo aquela realidade que até que Paulo Freire trazia quando ia educar os adultos, né? Que ele trazia palavras e trazia conceitos da realidade daquela população. Eu acho que não pode ser diferente. Saber qual é a agricultura daquela, o que aquelas pessoas plantam, o que elas colhem, o que vende, o que sai, quais são a cultura daquele povo, o que eles gostam, qual a religião, porque até a religião interfere muitas vezes na alimentação também. Então, é necessário ter esse entendimento integral para poder fazer uma atividade mais eficiente. Porque a gente pode até fazer uma atividade, mas talvez ela não seja tão eficiente se a gente não tiver esses dados. Excelente, Amanda. A gente está com o nosso tempo curtinho, estamos acabando. Isso. Mas eu quero agradecer de antemão e fiquei muito feliz de você ter citado Paulo Freire. Recentemente nós comemoramos o centenário desse grande intelectual brasileiro, esse grande homem que nos presenteou com várias pedagogias, né, com livros fantásticos, que inclusive deixo aqui a dica para vocês que estão ouvindo, leiam Paulo Freire, né, vocês vão se surpreender. E se você que está escutando a gente só ouviu falar o nome Paulo Freire, né, ou às vezes até tem medo porque chegou alguma fake news até você acha que ele é um cara comunista que vai comer criancinhas, né? Saiba que foi um sujeito que, junto ao pessoal da cana-de-açúcar, aos canavieiros, conseguiu alfabetizar em 48 horas na comunidade de Angicos, né? Foi uma experiência exitosa que foi no mundo todo recomendado. E a Amanda disse uma coisa fundamental de Paulo Freire, que é a escuta do outro. A escuta do outro, exatamente. Ele tem um conceito básico que é o seguinte: quando eu dou a palavra para o outro, eu dou também a existência do outro, né? Então, qualquer política pública é essa. Você tem que fazer escuta, juntar, né? Acho que é uma prática que era muito comum nos governos anteriores, alguns governos, claro, sim, nem todos, mas de escutar as pessoas, né? Para formular, para saber, para não sair só do gabinete, né? Então, entender um pouco a realidade, né, do outro para poder conhecer um pouquinho mais. Amanda, muito obrigado, viu? Foi uma aula aí para a gente. Continue na batalha aí, discutindo alimentação, né? Vamos ficar de olho na qualidade também, né, da nossa alimentação sempre. Eu que gosto de acarajé bastante. Sou sempre bem nutrido, sabe? Mas até nutrido demais. Eu preciso regular um pouco, né? Mas principalmente aquelas pessoas ainda que não têm, né, que todo mês tem essa preocupação, toda semana tem essa preocupação, né? De trazer a comida para casa, que comida também, da alimentação também é um remédio, né? Também é saúde pública, então que a gente possa cada vez mais cobrar dos governantes, fiscalizar também para que isso possa ser mais eficiente, né? Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Eu desejo a vocês vida longa e sabedoria para trazer mais assuntos como esse, né? Para que a gente possa discutir e poder multiplicar essas informações nos seus ouvintes, nas pessoas que ouvem. Sigam nossas redes sociais, se tiver nutricionista nos ouvindo, estudantes, RN5 Online. Tem diversas informações lá, participe dos nossos eventos, são sempre com esse intuito de fortalecer e valorizar a profissão do nutricionista. Excelente semana para final de semana e semana, muito obrigada e até mais. Podem chamar a gente, estamos sempre aqui de braços abertos. Pronto, obrigada, muito obrigada mesmo.